tarde a todos. Em nome da Clínica Veterinária Vivivet, nós agradecemos a presença de todos vocês. Eu vou reverenciar a veterinária Camila, representando o gabinete da causa animal. Muito obrigada por disponibilizar. A vereadora Lourdes Springer, conhecida há muitos anos em defesa da causa animal. O veterinário Roger, da Vigilância em Saúde. O veterinário Antônio, da Vigilância, e também veterinário colega. O professor Dr. João Fábio, que vai dividir e compartilhar esse conhecimento conosco aí nessa tarde. Cumprimento também a minha sócia, que hoje tive que tirar do bloco cirúrgico para trazer aqui conosco. Doutora Karine, nossa cirurgiã também da Clínica Veterinária. E o colega Matheus Lange, que cedeu a casa, o CRMV prontamente, disponibilizou o espaço para que haja essa conversa esclarecedora. O objetivo da conversa hoje é que a gente possa, através dessa troca de experiências, discutir a questão que veio à mídia recentemente. Nós, em nossas unidades, recebemos, durante as últimas semanas, muitas ligações da comunidade, inclusive questionando sobre o caso de eutanásia por conta dos óbitos da febre maculosa. Nós entendemos que esse assunto é bastante pertinente e, por isso, estamos buscando esse esclarecimento. Com a permissão de vocês, naturalmente, nós vamos depois pedir isso de forma a deixar claro, as imagens e a conversa desse momento serão divulgadas para a comunidade com o fim ou o propósito de esclarecer. Conversamos também anteriormente com a vereadora sobre a disponibilidade de deixarmos algum telefone de contato para a comunidade, seja do gabinete, seja da vereadora, seja o 156 da prefeitura. Ficamos aí, então, de alinhar qual seria o canal necessário para que a gente pudesse disponibilizar para a comunidade que tivesse ainda dúvidas em relação ao assunto. Passo a palavra, então, para o professor Dr. João Fábio. Ele vai passar um material e nós vamos abrir um espaço para dúvidas também e troca de experiência, cada um dentro da sua área. Mais uma vez, muito obrigada. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, por participar. É um assunto que eu tenho muito gosto em falar. É uma experiência, a gente tem uma experiência vivido o caso de São Paulo, porque fiz toda a minha formação em pós-graduação, o meu mestrado e doutorado foi na USP, em São Paulo, num local que trabalha muito com febre maculosa. E depois eu voltei para cá, sou gaúcho, voltei para o Rio Grande do Sul, e a nossa realidade da febre maculosa é completamente diferente. Então, é importante a gente trazer esses esclarecimentos. Então, agradecer o convite, porque, na verdade, essas questões que chegam até vocês são frutos da desinformação. Então, infelizmente, a gente está faltando informação a respeito desse agente, e muito do que houve na mídia também gerou vários problemas de informação. Então, parabenizo pela iniciativa, pois é fundamental que a gente propague a informação a respeito de febre maculosa, para que a gente tenha consciência da população e que não venha alguém querendo aí procurar uma eutanásia em função de uma febre maculosa. Tá? Não tem sentido nenhum. Bom, como a gente até conversou anteriormente, toda vez que a febre maculosa vem para a mídia, questões como essas acontecem. A gente tem esses problemas com a comunidade, acaba tendo uma certa, não sei se seria a palavra correta, mas uma certa histeria em função do que está na mídia, e a gente vai ver que é um pouquinho diferente, não é bem assim. Tá? Quando nós conversamos a respeito da apresentação hoje, eu até fiquei na dúvida se seria uma palestra, se seria uma apresentação. Eu trouxe uma palestra mais focada na questão da febre maculosa em cães, mas estou disponível para nós discutirmos febre maculosa como saúde pública, como zoonose, até porque a gente trabalha bastante com essa questão. Tá? Vou tentar ser breve, a gente tem... conversamos em torno de 20 minutos, para que não preparei uma apresentação de 20 minutos, na verdade ela é mais longa, mas a gente dá um jeito, e vamos tentar
conversar a respeito e trazer as informações sobre febre maculosa. Acho que eu passo para cá. Acho que é mais fácil, né? Acho que não precisa do microfone, né? Não sei se você consegue captar o áudio aí. Vai ficar prejudicado o áudio da Tá. transmissão. Ele chega até aqui? Chega, né? Eu chego... Não, acho que chega aqui. Tá. Pode ser. Bom, então é o seguinte, abordando a questão da febre maculosa, né? A febre maculosa é causada por uma bactéria e essa bactéria ela tem predileção por endotélio vascular, pelo tecido dos vasos. Quando ela se reproduz nesse tecido, ela acaba causando uma lesão que depois vai gerar o problema de hemorragia, que a gente vê aí as pessoas com as máculas, com as manchas. Na verdade, nada mais é do que um distúrbio hemorrágico em função da lesão que essa bactéria provoca no endotélio dos vasos, ou no tecido dos vasos. Bom, alguns pontos importantes sobre a febre maculosa que nós temos que destacar. É uma zoonose transmitida por artrópodes, de alta letalidade para humanos, então a letalidade em casos não tratados, e aqui a gente está falando de letalidade em casos não tratados, ela gira em torno de 80% a 75% de casos não tratados, ok? Bom, já a letalidade para cães, ela está em torno de 10% quando nós falamos de Rickettsia rickettsii, que a gente vai ver que febre maculosa não é uma única bactéria. Nós temos vários grupos, 3 grupos de bactérias e várias espécies de bactérias que são responsáveis por causar febre maculosa. Cada uma com quadros clínicos, patogenicidades, epidemiologias e vetores distintos. Por isso a dificuldade de falar em 20 minutos. Tá? Mas, assim, então, quando infecta o humano, a gente tem um período de incubação aí de 5 a 7 dias, então é extremamente rápida, podendo chegar a 2 até 14. Ou seja, um quadro que se desenvolve muito rapidamente e com sintomas, são humanos, sintomas muito semelhantes a outras enfermidades, o que dificulta muito o diagnóstico também. Bom, depois é uma doença de notificação compulsória, então toda vez registrada em ser humano é de notificação compulsória. A manutenção depende de hospedeiros amplificadores. O que são hospedeiros amplificadores? Isso é um conceito que nós empregamos para a febre maculosa, que é aquele animal que ele tem a capacidade de multiplicar o número de carrapatos infectados. Ou seja, ele amplifica o número de carrapatos infectados. Essa doença ela depende de hospedeiros amplificadores. Por que ela depende de hospedeiros amplificadores? Porque a bactéria ela também é patogênica para o carrapato. Então, ela também mata o carrapato infectado. E o número de carrapatos infectados na natureza ele vai naturalmente diminuindo. O que a gente precisa, a bactéria precisa que um hospedeiro amplificador volte a multiplicar o número de carrapatos infectados. Bom, infelizmente, gente, hoje a febre maculosa, principalmente causada por Rickettsia rickettsii, ela é considerada uma zoonose potencializada por ação antrópica. Ou seja, geralmente o ser humano ele favorece o hospedeiro amplificador e ele favorece o carrapato vetor. Consequentemente, a gente aumenta o número de casos. Vocês vão entender por quê. Tá? E ela tem uma ampla distribuição geográfica nas Américas. Como vetores, a gente tem os vetores norte-americanos, a gente tem os vetores em outras partes do mundo. Para o Brasil, os vetores importantes da febre maculosa causada por Rickettsia rickettsii é o Amblyomma sculptum, o carrapato estrela. Atualmente, o carrapato estrela se chama sculptum. Tá? Ele passou por um processo de renomeação. Então, o que antigamente nós conhecíamos como Amblyomma cagenense foi dividido em 5 espécies. E hoje, o responsável por essa enfermidade é o Amblyomma sculptum, o carrapato estrela. E nós temos o Amblyomma aureolatum, que é o carrapato amarelo do cão, também como vetor, principalmente na cidade de São Paulo, então no município de São Paulo. Sendo o Amblyomma sculptum importante como vetor no estado, em toda a região sudeste, e o Amblyomma aureolatum mais especificamente na cidade de São Paulo.
Bom, gente, essa bactéria, ela consegue infectar os ovos das fêmeas de carrapato e, consequentemente, as larvas, quando saem desses ovos, já estão infectadas e já conseguem transmitir a doença. E também, quando um determinado estágio se infecta, mesmo depois que ele faça a muda, ele continua infectado. Ok? Bom, então, gente, como eu falei para vocês, febre maculosa, ela tem uma alta importância dos estudos locais, porque cada local terá um vetor, uma bactéria, um hospedeiro amplificador, consequentemente, um conjunto epidemiológico diferente. Por isso que tudo que se fala e que se vem divulgando em mídia a respeito de São Paulo não serve para Rio Grande do Sul. Tá? Então, cada lugar tem a sua epidemiologia. Bom, quando a gente está falando, inclusive, em São Paulo, o estado de São Paulo, eles têm epidemiologias diferentes para o estado de São Paulo e para o município de São Paulo. Porque no estado de São Paulo, o principal vetor é o Amblyomma sculptum. No município de São Paulo, o principal vetor é o Amblyomma aureolatum. Então, isso gera epidemiologias diferentes. Eu costumo brincar com meus alunos, né? Em torno de 70% da epidemiologia de uma doença é norteada pela biologia do seu vetor. Então, se eu conheço a biologia do seu vetor, eu conheço a epidemiologia daquela doença. E aqui não é diferente. Nós temos uma mesma bactéria transmitida por carrapatos diferentes. E isso faz com que ela tenha epidemiologias diferentes. Tá? Bom, a principal mês de ocorrência no estado de São Paulo de febre maculosa está aqui, ó. É justamente nessa época, julho e agosto. Por quê? Porque é nessa época que as ninfas de Amblyomma sculptum estão no ambiente. A ninfa de Amblyomma sculptum ela é pequena o suficiente para que o humano não perceba. Então, ela fica tempo suficiente no humano para que ela consiga transmitir a doença. Tá? Quando um ser humano é picado por um carrapato adulto, geralmente ele vê e tira. E aí não dá tempo. Porque, a gente vai discutir isso, um carrapato em jejum, aquele carrapato que não se alimentou, ele leva de 6 a 8 horas para transmitir a bactéria. Tá? Carrapato, repito, carrapato que não se alimentou. Vocês vão ver que a realidade de um carrapato pré-alimentado é muito diferente. Tá? Bom, então esse carrapato que não se alimentou, ele precisa de um tempo fixado para que ele consiga transmitir a bactéria. As ninfas são pequenas o suficiente para passarem desapercebidas. Vejam que a gente conhece essa questão aí, ó, há anos. E os casos agora aconteceram em que época? Julho, né? Junho e julho. Então, exatamente como já se conhece há bastante tempo. E isso acontece por quê, gente? Então, no estado de São Paulo, ninfa de Amblyomma sculptum transmitindo, na cidade de São Paulo, adulto de Amblyomma aureolatum transmitindo. Tá? Então, epidemiologia diferente. Bom, aqui só para mostrar para vocês que o número de casos no estado de São Paulo, desde que se incrementou a questão do diagnóstico, vem se mantendo praticamente do mesmo jeito. A gente tem esse mapa que saiu recentemente, ok? Em que a gente tem aqui, ó, em torno de 673 óbitos para a região sudeste por febre maculosa. A gente tem aí uma mortalidade na região sudeste que gira, contando casos tratados e não tratados, né? Uma letalidade geral, que gera em torno aí de 40% a 45% de letalidade, tá? Incluindo tratados e não tratados. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, a gente tem aí, ó, 17 casos e não temos nenhum óbito. Vocês vão entender por que no Rio Grande do Sul nós não temos nenhum óbito. Estado de Santa Catarina, nós temos mais de 100 casos, nenhum óbito. Por quê? A gente já vai discutir essa questão aí. Bom, aqui começa as diferenças. Quando nós falamos de febre maculosa, nós temos aí, ou de riquezas, nós temos 3 grupos diferentes. Nós temos o grupo tifo, o grupo da febre maculosa e o grupo de transição. Ok? Essas aqui são agentes da febre maculosa. A questão, gente, é que somente essas 2 espécies são responsáveis por causar uma doença
significativa em humanos. Sendo que Rickettsia rickettsii com alta letalidade e Rickettsia parkeri com baixa letalidade. Humanos infectados por Rickettsia felis, por Rickettsia conori, por Rickettsia amblyommatis, podemos incluir até Rickettsia macilli, muitas vezes não tem nenhum quadro clínico. Tá? Rickettsia macilli, eventualmente as pessoas têm manchas no corpo, chegam a ser internadas, mas a letalidade é muito baixa. Então vejam que, mudando a espécie de bactéria, nós já mudamos também a letalidade para o ser humano e para o cão também. Bom, ampla distribuição nas Américas, já conversamos sobre isso, e aí nós temos algumas questões importantes. Então, é uma enfermidade aguda e uma enfermidade que ela fica no hospedeiro vertebrado por um período máximo aí de 7 a 14 dias. Então, a gente tem uma bacteremia de 7 a 14 dias, ou seja, a bactéria fica no sangue desse animal por 7 a 14 dias, no caso da Rickettsia rickettsii. Ou seja, não existe justificativa para fazer a eutanásia de um cão. Tá? O cão, a bacteremia no cão é ainda menor. Então, naturalmente, o cão elimina a bactéria da circulação sem nem precisar de tratamento. Nós vamos tratar o cão que tiver sinal clínico. Se o cão não tiver sinal clínico, ele não precisa nem ser tratado e, naturalmente, ele vai eliminar 100% da sua carga bacteriana. Ou seja, não justifica, ele não é reservatório. Por isso que o termo reservatório também não serve para a febre maculosa, porque os vertebrados não são reservatórios. Eles não ficam infectados. Eles têm bacteremia e eliminam naturalmente o agente. Ou seja, por isso que nós usamos o termo hospedeiro amplificador. São animais que multiplicam o número de carrapatos infectados, mas não são reservatórios do agente. Eles não têm a capacidade de manter a bactéria na natureza. Tá? São infecções efêmeras. Depois, pessoal, a gente tem aqui, ó, entre aspas, o carrapato é o reservatório, porque o termo reservatório não se aplica a não vertebrados, não se aplica a artrópodes, mas é o carrapato o responsável por manter a bactéria na natureza. Por quê? O carrapato consegue transmitir a bactéria por gerações, de uma geração para outra. Mostrei para vocês lá, a fêmea infecta os ovos, passa para os ovos. Os ovos dão origem a larvas infectadas. Então, é o carrapato que mantém a bactéria na natureza. Gente, isso aqui é extremamente importante. Naturalmente, apenas 0,05% dos carrapatos da espécie Amblyomys sculptum, ou carrapato estrela, estão naturalmente infectados no ambiente. Ou seja, é muito pequena a quantidade de carrapatos, muito pequena mesmo. Bom, por que então que a gente costuma dizer que é uma zoonose de ação antrópica? Bom, a primeira questão é que, como naturalmente a gente precisa, são pouquíssimos os carrapatos que estão naturalmente infectados, eu necessito da figura do hospedeiro amplificador. Eu necessito que o hospedeiro amplificador aumente esse número. E lembrando que a bactéria é nociva para o carrapato, ela está matando os infectados. Então, a tendência é que o número seja cada vez menor. Bom, o que o ser humano faz? O ser humano facilita a vida da capivara, principalmente na região sudeste, plantando cana de açúcar na beira de rio, desmatando e plantando cana na beira de rio, ou seja, tem comida para a capivara, ela se reproduz. Outra coisa que nós fizemos, Amblyomys sculptum é um carrapato de bioma cerrado, ele não gosta de Mata Atlântica. O que o ser humano faz? Derruba a Mata Atlântica. Quando derruba a Mata Atlântica, ela fica com um perfil muito parecido com o cerrado, o que é excelente para o Amblyomys sculptum. Ou seja, eu dou casa, comida e roupa lavada para o sculptum ali, né? Então, beleza, é o que ele quer para se reproduzir. Ou seja, 0,05%, tá, em uma população de 1.000 carrapatos é uma coisa. Em uma população de 1 milhão é outra. É muito mais difícil eu ter contato com essa bactéria quando o número de carrapatos é pequeno do que quando o número explodiu. Tá? Nós trabalhamos em não vou dizer um surto, mas vários casos de febre maculosa que houve num condomínio de luxo em Itu, em São Paulo, em que a população de Amblyomys sculptum no ambiente era como se fosse formiga. Quando a gente usou as armadilhas de gelo seco e eles são atraídos até essa armadilha, os vídeos, vocês têm a impressão de que é um carreiro de formiga levando folhas para
o seu formigueiro. Tamanha quantidade. Por quê? Porque as pessoas, elas achavam bonitinhas capivaras ali, começaram a alimentar, e houve um boom populacional de capivaras, desmataram o local, teve todas as condições ideais para a gente ter uma explosão populacional de Amblyomys sculptum. Começou a ter caso. Tá? Até então não tinha. Bom, pessoal, então essa é a questão super importante. Rickettsia rickettsii é patogênica para o carrapato, por isso nós precisamos dos hospedeiros amplificadores. Bom, e a questão do cão, tá, pessoal? O cão, ele pode ser um hospedeiro amplificador? Nós ainda não sabemos. O que é importante aqui? O importante é saber que ela causa doença no cão. Eu estou acelerando um pouquinho a questão do tempo, tá, gente? Ela causa doença no cão. O cão, ele tem um quadro clínico semelhante ao ser humano, só que muito mais brando, e muitos cães não desenvolvem sinal clínico. Mas o cão pode ter um quadro bem parecido com o ser humano, inclusive com necrose de extremidades, com alterações hematológicas, tendo anemia, plaquetopenia e leucocitose, é o quadro no cão. Isso causado por Rickettsia rickettsii, ok? Ele pode ter necrose de extremidades, ele pode ter um quadro neurológico da infecção e também vir a óbito. Então, vejam a diferença entre cão e humano. A letalidade nos cães gira em torno de 10%, a letalidade no ser humano não tratado gira em torno de 80%. Então, o cão, naturalmente, ele é muito mais resistente à febre maculosa do que o ser humano. Ok? Bom, gente, aqui ó, é um estudo experimental feito com cães com Rickettsia rickettsii e vejam que eles mantêm, o cão B foi o cão que mais manteve ricketsemia e ele manteve por 14 dias. O cão C aqui ó, teve uma ricketsemia muito mais curta e o cão A também uma ricketsemia mais curta. Ou seja, a bactéria ficou na circulação dele por menos tempo. Ou seja, esse animal aqui, ele eliminou a infecção, ele não tem mais bactéria na sua circulação, ele não tem mais papel nessa epidemiologia. Ok? Gente, aqui também a função do quadro, alterações hematológicas, a gente pode observar que o cão tem uma anemia, é uma anemia do processo inflamatório. Esse cão tem trombocitopenia, que é fruto da lesão no endotélio do cão, tem lesão no vaso, tem plaquetopenia de consumo, normal, e é uma bactéria que provoca muita estimulação antigênica, então esse animal tem leucocitose, principalmente por linfocitose. Tá? Aqui um outro trabalho que mostra a letalidade nos cães. E aí eu pergunto a vocês, tá, isso, Rickettsia rickettsii. E o Rio Grande do Sul? Bom, Rio Grande do Sul, gente, não tem Rickettsia rickettsii. Não tem. Nós ainda não detectamos Rickettsia rickettsii no Rio Grande do Sul, ok? Por quê? A Rickettsia rickettsii, ela está muito associada à transmissão por Amblyomys sculptum. Temos Amblyomys sculptum no Rio Grande do Sul? Não, não temos. Porém, vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, que é o seguinte, o registro oficial mais austral ou mais ao sul que nós temos de Amblyomys sculptum é aqui em Presidente Getúlio, está a 157 quilômetros da nossa fronteira com o Rio Grande do Sul. Uma fronteira, como se fosse outro país, né? A gente já é bairrista, né? Então, mas está ali a 157 quilômetros da divisa com o Rio Grande do Sul, está pertinho. E nós temos um registro ainda não publicado na cidade de Tubarão, que está a apenas 69 quilômetros de distância do Rio Grande do Sul. Bom, então, sendo um pouquinho dramático, com alterações climáticas, com favorecimento de condições ambientais, é perfeitamente possível que esse carrapato venha a ser introduzido aqui e no futuro se estabeleça. Atualmente, gente, não ocorre, não tem condições climáticas para ele se desenvolver. Então, a gente ainda vive uma situação privilegiada. Esses próprios registros em Santa Catarina, nós supomos que foram registros pontuais, que esses carrapatos não se estabeleceram aí. Foram registros pontuais, ok? Bom, a questão é que a gente tem que ter uma vigilância ativa para impedir que esse carrapato chegue ao nosso estado. E ele pode perfeitamente chegar, principalmente com o transporte de equinos. Tá?
Pode muito bem chegar com transporte de equinos. E nós que temos uma condição privilegiada em relação à febre maculosa, se esse carrapato futuramente, e vejam, futuramente, vier a se estabelecer no estado, nós teremos um problema. Tá? E aí, só para mostrar para vocês o quanto isso é fácil de acontecer, isso é um trabalho produzido pelo nosso grupo, em que um ser humano, tá, que faz birdwatch, né, visualização de aves, ele foi aqui para o Pará, tá? Ele se infestou com um carrapato e veio para o Rio Grande do Sul. Ele chegou no Rio Grande do Sul ainda parasitado pelo carrapato. O carrapato era de uma espécie exótica ao nosso estado, Amblioma coelebs, não ocorre no nosso estado. E esse carrapato estava infectado com uma rickettsia. E esse ser humano soro converteu para essa rickettsia. Felizmente, uma rickettsia de baixa patogenicidade, chamada Rickettsia ambliomatis, e ele não teve nenhum quadro da infecção. Mas vejam que aqui nós temos 2.600 quilômetros de distância. É muito mais fácil a gente trazer daqui, né, do que daqui. E vejam que é possível. Obviamente, é um caso isolado, é muito difícil que um carrapato isoladamente venha se estabelecer, mas o risco está aí. Ok? Bom, pessoal, depois, o que é importante para o Rio Grande do Sul, a gente tem Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica. A Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica é uma rickettsia que foi descrita inicialmente na cidade de Peruíbe, no estado de São Paulo, depois houve um registro na Bahia e ela está associada à escara de inoculação. Então, onde o carrapato inocula a bactéria, forma-se essa lesão. O problema, gente, é que essa lesão é muito parecida com a própria lesão da picada do carrapato. Tá? Então, é difícil de diferenciar a lesão produzida pela própria picada em relação à lesão produzida pela multiplicação da bactéria no local. Mas a Rickettsia parkeri está associada à lesão de inoculação, ou escara de inoculação. Essa bactéria está muito associada à expansão imobiliária inadequada, em que se avança para áreas de Mata Atlântica e o ser humano vem a ter contato com um carrapato chamado Amblioma ovale. Este carrapato, na sua fase imatura, parasita aves e roedores, e na fase adulta parasita carnívoros, dentre eles o cão. Ok? Bom, gente, então aqui é um trabalho feito na região daquele caso em que eles observaram Amblioma ovale em cães domiciliados e esses carrapatos estavam infectados com a bactéria, com a Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica. Essa bactéria ela vai ocorrer em toda a região de Mata Atlântica do Brasil, do sul da Bahia até nós aqui no Rio Grande do Sul. E quando chega aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem, né, que perfeitamente que a Mata Atlântica, na região norte do Rio Grande do Sul, ela avança para em sentido continental. Okay? Então, a gente pode ter perfeitamente casos de Rickettsia parkeri no território do Rio Grande do Sul, pela cepa Mata Atlântica. Okay? Então, aqui vejam os casos e a gente tem, olha aqui Santa Catarina, ó, 150 casos, letalidade, 0. Por quê? Rickettsia parkeri, de baixíssima letalidade para humanos. Causa doença, a pessoa tem um quadro febril, tem vários sinais clínicos, sintomas, e essa pessoa precisa ser hospitalizada, mas geralmente ela não morre. Tá? Não é a mesma espécie de bactéria, é outra bactéria. Ok? Depois, pessoal, a gente tem no Uruguai a Rickettsia parkeri, só que aí não cepa Mata Atlântica, a Rickettsia parkeri propriamente dita, transmitida ou associada ao carrapato da capivara, o Amblioma dubitatum, e ao Amblioma tigrinum, que é um carrapato também de canídeos silvestres. E aqui a gente tem um trabalho feito pelo grupo do pesquisador José Heck, em que eles encontraram essa bactéria em Amblioma tigrinum, que é um carrapato de canídeos silvestres e canídeos domésticos, como o cão. Neste caso aqui, foi um caso dentro do Pampa, bioma Pampa, e foi associado com indivíduos com hábito de caça. Então, as pessoas com hábito de caça, que ao manipular esses animais, acabavam esses carrapatos se soltando, ou durante a ida para a caça, tinham
acabavam sendo picados pelos carrapatos. Tá? Bom, então a gente queria saber se a Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica poderia causar doença no cão. Para isso a gente conduziu um estudo, esse estudo foi conduzido em 2015, em que os cães foram expostos à Rickettsia parkeri e eles não tiveram nenhuma alteração. Vou mostrar aqui para vocês. A única coisa que nós notamos é o seguinte: os cães do grupo infectado, eles tiveram uma lesão no ponto de picada do carrapato, muito parecido com a escara de inoculação. Entretanto, nós não tínhamos autorização da Comissão de Bioética para fazer essa coleta, então por isso a gente não fez, para confirmar se aquilo ali realmente era uma escara de inoculação. Bom, esses animais eles não apresentaram alterações no hemograma e nem no quadro febril. Eles tiveram uma pequena alteração, um dos 4 animais, teve uma alteração no leucograma. Ou seja, gente, a Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica, ela não causa uma doença detectável no cão. Tá? Eles tiveram algumas alterações, aqui mostrando que esses cães eles soroconverteram, então eu consigo fazer o diagnóstico indireto no cão, mesmo de Rickettsia parkeri. E no caso, para Rickettsia parkeri, o hospedeiro, o amplificador, são pequenos roedores. Tá? Bom, aí aqui, gente, entra numa questão, como a gente, o intuito inicial era falar sobre febre maculosa em cães, eu trouxe algumas questões relacionadas a riquétsias que estão associadas aos ectoparasitos de cães. Mas, depois da nossa conversa, acho que o foco principal fica relacionado à questão zoonótica e o que é importante ter em mente que cada local tem um perfil epidemiológico diferente. Vocês viram que o perfil epidemiológico do Rio Grande do Sul é bem diferente do estado de São Paulo, que o próprio Rio Grande do Sul tem 2 perfis, um associado à Mata Atlântica e um associado ao bioma Pampa. O do bioma Pampa a gente não conhece quase nada. Tá? O do bioma Mata Atlântica nós já conhecemos relativamente bem. E nós temos no Rio Grande do Sul um quadro clínico em ser humano muito mais brando, porque é causado por Rickettsia parkeri, e um quadro clínico nos cães que é praticamente imperceptível, por ser causado por Rickettsia parkeri. Okay? Então, acho que esses são pontos chaves da nossa discussão, da questão epidemiológica e da questão relacionada à zoonose, da febre maculosa. Lembrar que o Rio Grande do Sul tem um perfil bem diferente, certo? Do restante da região sudeste. E lembrar que nosso quadro é causado por Rickettsia parkeri. A gente tem Rickettsia conori, que é uma rickettsia que não foi descrita ainda aqui na América do Sul, mas associado ao carrapato marrom do cão. Tá? Que pode causar doença também em ser humano, mas uma doença muito branda. Eu acho que, em função do tempo, não vou detalhar essas questões aqui, mas eu fico à disposição também para a gente discutir. Isso aqui é Rickettsia conori em cão. Tá? O cão, ele é um hospedeiro amplificador no caso da conori, ele não é hospedeiro amplificador para parkeri, não é, tá? No caso da Rickettsia a gente precisa evoluir, no caso da conori ele é um hospedeiro amplificador, tá? Inclusive aqui, ó, a Rickettsia conori pode ser transmitida por transfusão sanguínea nos cães, felizmente não é a nossa realidade ainda, nós não temos a Rickettsia conori relatada aqui. Nós temos a Rickettsia felis, que é uma rickettsia de ampla ocorrência em humanos e em cães, mas que não causa alterações. Tá? Transmitida por pulga, provavelmente transmitida pela pulga. Seres humanos têm, principalmente nosso perfil aqui, né, que trabalha com veterinários, tem altos títulos ou vários veterinários, principalmente que trabalham em canis, gatis, têm sorologia positiva para Rickettsia felis e nunca nem perceberam que se infectaram. Tá? Os cães, a mesma coisa. A gente tem a Rickettsia macilli, que ocorre aqui na Argentina, causando um quadro hemorrágico, não tão grave, mas ocorre aqui na Argentina, que potencialmente poderia vir a causar problema para nós aqui e que também está associada a carrapato de cão. Tá? Aqui o trabalho na Argentina, eles encontraram 3,4% de positividade para Rickettsia macilli no carrapato. Ok? Bom, diagnóstico aqui, eu trouxe diagnóstico em cão. Nós temos as janelas de diagnóstico em cão.
Esfregar sanguíneo, obviamente, não tem como fazer, não tem como eu diagnosticar. O cão tem um PCR positivo de 2 a 6 dias, principalmente, vocês viram que pode chegar a 14, mas nem sempre chega. E a gente tem diagnóstico indireto positivo no cão. A partir do 4º, 8º dia após o contato, o cão já começa a ter sorologia positiva e pode ser diagnosticado. De forma geral, as riquétias podem ser diagnosticadas por PCR. O ideal não é fazer PCR de sangue, tá, gente? PCR de sangue não é um bom instrumento para fazer diagnóstico. Vocês viram que o animal ou o ser humano faz uma bacteremia curta. Então, se eu não coletar o sangue naquele momento, o meu PCR não será positivo. No caso, as escaras de inoculação são uma excelente ferramenta de diagnóstico molecular. Eu posso pegar, vamos dizer bem prático, a casquinha da ferida e mandar para a PCR. Tá? Depois, diagnóstico indireto por imunofluorescência. Infelizmente, no pós-morte pode ser feito imunistoquímica e antigamente se fazia isolado, poderia se fazer isolado em animais, atualmente se faz isolado em cultivo celular. Ok? Tratamento no cão, tá, pessoal? Tratamento no cão, doxiciclina 5 mg por quilo por 1 semana. É isso. Tratamento bem diferente da Ehrlichia, ok? Cuidado, né, com as áreas de risco. É importante a gente mapear, fazer vigilância carológica, saber se os carrapatos estão positivos ou não, saber quais carrapatos estão circulando no ambiente. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul não tem Sculpton, a gente sabe que o Paraná tem bastante Sculpton, aonde que está a divisão? A gente não sabe. Então, seria importante uma vigilância carológica para a gente saber a real delimitação geográfica do amblioma Sculpton. E aí, entrando na questão das medidas de prevenção, então esse aqui é o manual da SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo, e vejam ali, ó, que o carrapato leva no mínimo 6 horas para transmitir a bactéria, ok? Beleza? Então, se como ferramenta de prevenção, nós vistoriarmos o próprio corpo a cada 6 horas e removermos os carrapatos, teoricamente estamos protegidos, né, da infecção, ok? É óbvio, vocês já devem ter visto, apareceu aí que em locais com suspeita de febre maculosa deve-se usar roupas brancas. É muito difícil que alguém vá trabalhar no mato de roupa branca. A gente que faz pesquisa a campo sabe, muito difícil que alguém vá no mato de roupa branca. Mas é importante que tu tente pelo menos vedar, né, a manga da camisa e a junção entre a calça e a bota, ou a calça e o sapato, para que eles não entrem, ok? E essa vistoria a cada 6 horas. Beleza, ok? Tranquilo. Aí, foi feito esse trabalho aqui, no nosso saudoso Danilo Saraiva, em que ele calculou o período mínimo para um carrapato transmitir a riquétia. Ok? Bom, então, o que foi feito? Era colocado o carrapato aqui, na cobaia, e ligava o cronômetro. Deu o tempo, remove o carrapato e vê se esse animal se infecta ou não. Bom, o que aconteceu de resultado, a gente tem aqui, ó, ninfas em jejum, ou seja, a ninfa que não se alimentou. O que é o carrapato em jejum, gente? O carrapato em jejum é aquele que eu estou andando na mata, ele está ali na folha, eu passo e ele sobe e começa o parasitismo. Esse é o carrapato em jejum. Então, a ninfa em jejum levou aqui, ó, 12 horas para transmitir a bactéria. Ou seja, tá legal, recomendação de 6 horas, tá tranquilo. Bom, depois, adultos em jejum. Adultos em jejum, aqui, ó, de amblioma areolato, também 12 horas. Opa, minha recomendação lá de 6 horas está sobrando tempo até. Só que aí, eles fizeram a mesma questão com o carrapato, ficou fora, com o carrapato pré-alimentado. Então, o carrapato foi alimentado anteriormente no animal e depois foi colocado na cobaia. Quanto tempo esse carrapato levou para transmitir a bactéria? 10 minutos. Para transmitir a bactéria. Por quê? Porque essa bactéria já estava ativada. A bactéria ela costuma ficar no intestino do vetor. Quando ele começa o processo de hematofagia, de alimentação, ela sai do intestino e vai à glândula salivar para que então ocorra a inoculação. Bom, quando esse processo já se iniciou no outro hospedeiro, ele leva apenas 10 minutos para transmitir a bactéria. Bom, qual é a importância disso? A importância disso é que, principalmente na cidade de São Paulo, em que o vetor é o amblioma areolatum, geralmente o que acontece?
geralmente o cão, vai até o ambiente silvestre, ele se infesta com o Amblyomma aureolatum, ele traz o Amblyomma aureolatum para o ambiente domiciliar e a pessoa, ao manipular o cão, acaba sendo picado. O problema é que todo o processo já aconteceu no cão. Então, esse carrapato leva apenas 10 minutos para transmitir a bactéria para o ser humano. Ou seja, é rápido. Bom, então a gente precisa se preocupar com cão aqui no Rio Grande do Sul, transmitindo febre maculosa, e principalmente porque nós temos Amblyomma aureolatum no Rio Grande do Sul. Felizmente, nós não temos a Rickettsia rickettsii. Tá? E por que nós não temos a Rickettsia rickettsii? Porque o Amblyomma sculptum não trouxe. Tá? Então, vejam que isso é extremamente importante. A gente tem lá um quadro, principalmente na cidade de São Paulo, em que o cão é realmente muito importante, e ele é importante como uma ponte entre o ambiente silvestre e o doméstico, trazendo o Amblyomma aureolatum infectado com Rickettsia rickettsii. Tá? Não é o nosso caso aqui. Não é, porque nós não temos a Rickettsia rickettsii. Tá? Mas é extremamente importante que a gente mantenha a vigilância, porque nós temos algumas condições que poderão ser problemáticas no futuro. Tá? Então, muito obrigado. Fica aqui os meus contatos e o contato da nossa equipe. Eu fico à disposição para os questionamentos. Desculpem a questão de tempo, mas, como vocês viram, eu tinha preparado a questão para nós discutirmos mais o quadro no cão. Tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, professor João Fábio, pelos esclarecimentos. Aí, um material bem rico, né? E eu passo a palavra agora para os nossos convidados. Alguém com vontade de falar um pouco da sua realidade, da sua rotina? A vereadora gostaria? Tá, vou passar então para a senhora. Inicial. Alô, alô, então. Agradeço o convite da Clínica Vivivete. É um tema bem importante que amedrontou bastante inicialmente. A sua palestra foi assim muito didática para mim que sou leigo. Estou no meio dos doutores da área que a gente convive pela causa animal e realmente na literatura tudo que o senhor veio nos afirmar que no Rio Grande do Sul, por ser um clima frio e nordeste quente, não teria o carrapato estrela. Porém, a sua colocação de que aqui tão perto nós temos faz-me lembrar o tempo da leishmaniose. Não, em 2007 apareceu um caso, 2009 lá no extremo sul, está aqui, o deputado estava aqui. Ah, tá. E no extremo sul, e foi a leishmaniose. Não, aqui não vem, é só de São Paulo. Então, os temidos mosquitos, agora nós temos o temido carrapato. É bem importante, o tempo é curto, mas já nos serve para esclarecer as pessoas, alguns pontos, divulgar para acalmar, porque as pessoas já começaram a falar que era capivara, e nós, como somos defensora dos animais, já procuramos dizer que era o carrapato, só botar foto do carrapato para acalmar, né? Mas, realmente, o que aconteceu em São Paulo com os óbitos assusta, né, para nós. E eu espero outras conversas. O Conselho de Medicina Veterinária já fez esse debate também, e tem vários outros convites em rede social também. E agradeço o convite, e tudo isso que eu vou levar, que eu anotei aqui, vai ser muito útil. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, agradecer o convite, né? Eu sou médico veterinário, trabalho na Vigilância de Porto Alegre. Depois da palestra do colega aqui, ficou muito pouca coisa para a gente falar, foi muito completo, foi muito esclarecedora, mas reforça, né, a ideia que chegou para ficar, que é o conceito de saúde única, né? E a importância que nós, aí eu vou ser um pouquinho
como é que se diz, puxando a brasa para a nossa sardinha, né? A importância do médico veterinário nesse processo, né? O que a gente vê que está acontecendo na febre maculosa acontece com outras zoonoses que vêm à mídia, né? Eu acho que assim, o maior inimigo que a saúde pública tem é a falta de informação, né? Aparece uma doença, ela vem para a mídia e ela muitas vezes é divulgada de uma maneira, eu diria até irresponsável, né? Porque muitas vezes não procuram quem de direito para se esclarecer, e é passado para a população uma mensagem muito equivocada, né? Essa questão da febre maculosa é a mesma coisa. Chega aqui com uma doença que é uma realidade em São Paulo, como o colega bem colocou, e que é bem diferente no Rio Grande do Sul, né? E se coloca tudo como uma coisa só. Não se procura um profissional da área para esclarecer melhor como é que funciona, né? Então, eu vejo assim, o conceito de saúde única cada vez mais presente e cada vez mais importante nas decisões que a saúde pública desse país vai ter que tomar daqui para diante. Ou a gente para de pensar, né, como uma secretaria ou um ministério da doença, que é o que se faz normalmente no Brasil inteiro, e passa a se falar como um ministério ou a secretaria da saúde, ou seja, visando a prevenção e a proteção à saúde e não a cura à saúde, né? Cada vez mais, se nós pegarmos... Eu, além de trabalhar na vigilância, eu faço parte hoje da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. E a realidade que a gente vê, isso não é exclusivo do Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro, né? Cada vez menos se aplica dinheiro na parte da prevenção. Se nós pegarmos os orçamentos dos estados, dos municípios, da União, e ver o que é investido na atenção primária, na vigilância, e o que é investido na alta e média complexidade, ou seja, o que se investe na doença é mais do que o dobro do que se investe na prevenção da saúde, né? Então, assim, ou a gente muda esse conceito e começa também a mudar o conceito da imprensa, para que eles procurem se informar melhor das coisas antes de causar, porque a notícia ela tem que ser dada, é importante, mas o pânico ele não pode acontecer, né? A gente não pode sair matando capivara, a gente não pode sair matando cachorro sem ter uma justificativa científica para isso, né? Para concluir, para não me estender demais, a questão que a vereadora Lourdes coloca da leixe, né, é bem isso, entende? A nossa leishmaniose também ela é diferente do resto do país. Nós até hoje não encontramos aqui a longipalpis e temos leishmaniose em Porto Alegre, né? Nós não encontramos a rickettsia e temos febre maculosa no Rio Grande do Sul. Por que isso acontece? Porque graças ao bom Deus e ao esforço de alguns colegas, nós temos dentro das nossas universidades colegas que estão estudando e estão vendo por que isso está acontecendo. Então, assim, né, para finalizar, esse conceito, né, de trabalho, saúde única e trabalho único, onde tu unes o legislativo, a academia, o executivo, as vigilâncias, o bem-estar animal, e bota todo mundo a trabalhar junto, numa coisa só, com um objetivo único, que é a saúde única, ou a gente faz isso, ou daqui a muito pouco tempo vai aparecer uma outra zoonose, né? Que a gente sabe que 70% das doenças que acometem o ser humano são zoonoses, ou daqui a um pouco, nós tivemos a dengue, temos a leishmania, agora é a febre maculosa, daqui a um pouco tempo, ou a gente muda o nosso conceito de fazer saúde e de ver a saúde, ou vamos estar sempre respondendo, né, correndo atrás da máquina, como se diz, e respondendo muitas vezes de maneira equivocada. Uma coisa, Paulo, tem que colocar, acho que é interessante, importante, é que esse foi um caso que veio na mídia e na época das redes sociais. Que os outros casos que aconteceram de grande repercussão não aconteceram na era das mídias sociais. E aí, atualmente, as redes sociais, as mídias sociais propiciam um fenômeno que todo mundo é doutor em tudo, né?
todo mundo é doutor em tudo, todo mundo mete opinião sobre um monte de coisa e se tu me chamares aqui para vir falar sobre Covid, eu não vou vir. Porque eu não me acho que eu possa vir aqui discutir Covid. Eu posso vir aqui discutir fermaculose e algumas outras zoonoses que a gente trabalha realmente com isso. E aí, com o fenômeno das mídias sociais, a gente viu assim um show de absurdo. Nós chegamos a discutir dentro do laboratório alguns absurdos assim, ao ponto de algumas pessoas virem dizer que seriam armas biológicas. Tá? Então, assim, é o cúmulo do absurdo e tá lá, tá postado e o cara tem lá 1,5 milhão de seguidores, ele influenciou 1,5 milhão de pessoas, entendeu? Então vejam que atualmente a questão da informação é ainda pior, porque a gente vive uma era de mídias sociais e que todo mundo se considera doutor em tudo. E aí gera realmente esse efeito que tu comentaste, Paulo, porque complicou, principalmente agora, nesse momento. Né? Eu diria que a pior doença que nós vivemos hoje é a doença da informação. Né? Da informação errônea. Errônea, exatamente, errônea. Está correto. Bom, dando seguimento, então, parabenizar o professor João pela excelente contextualização em relação à doença e à questão vetorial vinculada a essa doença. Né? E reforçando também o que o Paulo disse da importância dessa interconexão saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Tá? E percebe-se claramente que já há uma pressão, né, de chegada do próximo do Rio Grande do Sul, é o vetor que está, né? Tá. Como ele chegou em Tubarão, como ele chegou veio para o transporte, a gente sabe que dentro da epidemiologia a questão de fronteira é extremamente importante, né? E a migração, o trânsito de pessoas e animais, muitas vezes sem controle, isso se viu no Covid também, o cara saía de avião de um lugar, chegava no outro, trazia a doença dentro do avião, né? Então às vezes as pessoas nem sabiam. Então é extremamente importante esse olhar, né? E a vigilância entomológica. Por que a gente não, né, tanto de fronteira quanto por exemplo, o suspeito de febre maculosa. Eu tive lá, eu trabalho em Canoas também na epidemiologia, a gente teve um tempo atrás uma suspeita, depois descartou, mas com lesão, com auréola de lesão, tipo SCAR, assim, parecido, mas não era outra coisa, não era, mas a gente tem que estar atento. E a importância dessa vigilância entomológica e também de casos humanos que surjam, da onde veio aquela pessoa? Ela viajou para algum lugar, ela fez uma trilha não sei aonde, ela acampou não sei né? Isso é extremamente importante. Outro fator importante também relacionado à questão ambiental é a mudança climática. Na medida que tem a mudança climática, provavelmente os vetores também vão se adaptando ao novo contexto climático. Tá? A gente participa de um grupo de estudo climático ali em Canoas, né? Se identificou dentro da cidade um espaço, né? Provavelmente Porto Alegre também está fazendo esse estudo, onde o bairro onde tem mais chance de acontecer tal coisa, por transmissão vetorial, por exemplo. Tá? Em detrimento de outros bairros, pelas condições do ambiente propício à proliferação e à manutenção, né, daquele vetor no ambiente. Então, isso a questão climática, eu acho que é uma coisa que está bombando aí, né, vinculada à questão de saúde única, é extremamente importante. E também essa vigilância, né, esse trabalho eu acho que da universidade de pesquisa e evidência científica das situações, não ficar no achismo. A gente tem que ter a fundamentação científica para dizer que é ou não é. Né? Então, acho que isso aí que vários trabalhos se fizeram na USP lá, né? Então, apresentasse aqui como é que é o professor, quem sabe? Labune, então esse professor aí, ele é ninja na área, né? Então ele é extremamente importante essa contextualização do científico e realmente tirar o achismo da situação. Então hoje surge a questão da febre maculosa, por que as pessoas morreram 80% de letalidade? Em epidemiologia, a gente tem que ter diagnóstico oportuno e tratamento oportuno. Aí tu tem uma chance de cura muito mais efetiva, né? Isso a gente vê na dengue também, a mesma coisa. Tu tem um diagnóstico oportuno e uma condução terapêutica oportuna, a chance de sobrevivência dela é muito maior. Se a coisa passa o tempo, em 7 dias,
né, já sobe o andar, né, vai a óbito. Né? Então, é por isso que esse agravamento. Né? Uma outra pergunta, que eu tenho uma dúvida que eu tenho ali, há uma transmissão vertical, então, da fêmea para o ovo da Rickettsia rickettsii. Há também transmissão via copular? Não. Não? Não. E o que mantém ela no ambiente, na verdade, são os hospedeiros, esses de... E a transmissão por cópula, ela acaba sendo um pouquinho difícil de a gente avaliar, porque o que acontece é que os carrapatos do gênero Amblyomma, eles fazem a cópula em cima, sobre o hospedeiro. Eles copulam no hospedeiro, né? Então, quando o macho vai copular com a fêmea, eles estão em alimentação. E o processo de alimentação já poderia ser suficiente para transmitir. Então, tu avaliar por cópula é complicado. Tu avaliar no gênero, nesses carrapatos duros, porque a cópula é no hospedeiro. Tá? Então, a gente sabe, inclusive, a gente quantifica, tá? O quanto, por exemplo, foi até da minha dissertação de mestrado, em torno de 50% das fêmeas de Amblyomma sculptum fazem transovariana, que é a passagem. E aí, dentro dessas 50%, tu vai ter uma porcentagem variada de ovos infectados. Algumas 10%, algumas 20%, 30%, 40% de ovos são gerados infectados. Só que a gente tem que pensar que é um carrapato que põe aí 5.000, 6.000 ovos. Tá? Mas tudo tem que levar em consideração que tem a mortalidade também. Né? Eles estão sendo afetados. Então, tu tem menor eclosão, menos larvas viáveis por conta da própria bactéria. Tá? Mas ela consegue transmitir para gerações. Né? A fêmea faz... A bactéria ela consegue chegar no ócito, no ovário da fêmea, consequentemente ela infecta o ovo, infectando o ovo gera uma larva infectada. Tá? E em relação à vigilância entomológica, a gente está começando agora alguns trabalhos, até o Vinícius, que é meu orientado de mestrado, ele é de tubarão, então a gente está tentando começar alguma questão de vigilância entomológica lá, acarológica lá. A gente recebeu um convite recentemente também para fazer alguma coisa em Laguna, para fazer a vigilância acarológica em Laguna, então para entender onde que está, até onde que vai. Tá? Só claro, para nós a gente precisa de colaboradores de lá, porque a gente não tem recurso para estar indo lá fazer essa vigilância. Né? Um outro questionamento, então a gente poderia concluir assim, não sei, uma opinião, gostaria da tua opinião nesse sentido, então que o cão doméstico, né, o nosso canino, ele não é um animal que tenha potencial zoonótico de manter um ciclo de transmissão da fermaculose no momento. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ele teria importância. Ele teria a mesma questão da importância de ponte, né? Trazer, só que aí no caso ele traria o Amblyomma ovale para o convívio humano, e aí a gente teria transmissão de Rickettsia parkeri, de baixa branda. Naquele estudo que nós fizemos ali, os cães, a gente fazia PCR do sangue dos cães a cada 4 dias. E nós nunca tivemos um cão com PCR do sangue positivo. Ou seja, ou a bacteremia é menor que 4 dias, ou ela não ocorre. Tá? Então, no caso da Rickettsia parkeri, isso, Rickettsia parkeri. Então, o cão, ele provavelmente não é um hospedeiro amplificador, provavelmente não, até porque o roedor já foi comprovado que mas o cão poderia trazer o Amblyomma ovale para o convívio doméstico. E também o cão ele é importante para a manutenção do ciclo do Amblyomma ovale, porque o adulto gosta de canídeo. Então, ou vai ser canídeo silvestre, ou vai ser canídeo doméstico. Tá? Para ele não faz diferença. A gente costuma dizer que os carrapatos eles têm hospedeiros preferenciais. Então, ele prefere um ao outro. Mas não, sabe, não tem tu, vai tu mesmo. É o que tiver, vai. Então, no caso, o cão no Rio Grande do Sul teria relação com a parkeri de baixa patogenicidade. Na região sudeste, principalmente cidade de São Paulo, o cão é muito importante, como também trazendo o Amblyomma aureolatum do ambiente silvestre para o ambiente doméstico e como o estudo mostra que o cão faz bacteremia de Rickettsia rickettsii, talvez ele possa ser mais importante lá.
tá? Lá, por causa da Rickettsia rickettsii. No Rio Grande do Sul, somente em relação a Parkeri com o ovário. Tá? O ovário, assim como a Parkeri, ela também mata o carrapato? Então, esse estudo ainda não foi conduzido, de ser nociva ao carrapato. Para o parasito. Mas a maioria dos estudos que avaliam espécies de Rickettsia em carrapatos mostram patogenicidade. Então, por exemplo, a Conori, que eu falei ali, ela é patogênica para o Rhipcephalus. Então, a maioria dos estudos mostram. Então, é muito provável que também seja. Tá? Patogênica para, no caso do amblioma ovário. E a gente tem um perfil ainda de colocar. maculosa que não é para o amblioma ovário. Não é para o amblioma ovário. Provavelmente é pelo amblioma tigrino. Tá? Vinculado ao javalis? Não, ele também é um carrapato de canídeo. Tá? Canídeo silvestre. Bom, tem um exemplo muito clássico também de interação de problemas que o ser humano faz, que é o seguinte: no Uruguai, nossos vizinhos ali, eles têm um carrapato chamado amblioma triste, que no Brasil é um carrapato de cervídeo. Ok? Bom, o que aconteceu? Esse carrapato ele alberga a Rickettsia parkeri sensu stricto, a Rickettsia parkeri propriamente dita. O que aconteceu é que houve uma caça desenfreada nos últimos 70 anos de cervídeos no Uruguai, ao ponto de quase não ter mais. O que aconteceu? Nos últimos 50 anos, esse carrapato se adaptou ao cão. Ou seja, o cão vem para perto das pessoas, o cervídeo não vem. Sim. Virou um problema. Tá? E ele tem Parker. Então vejam como muito a ação antrópica favorece essas enfermidades. E falando também na questão de alterações ambientais, infelizmente, a maioria das alterações ambientais favorecem aos vetores. Né? Aquele filme, o Sem Florestas, é um desenho, parece infantil, mas mostra bem a realidade do que nós estamos caminhando. Né? Eu mesmo moro num condomínio, que é o Cantegril ali, que era no meio da mata. Né? Ou seja, ali do lado, no Campos da Lourdes, a gente tem leishmania. Né? E cada vez mais, quando me mudei para lá 18 anos, tinha um número de espécies silvestres muito maior que tem hoje. E temos amblioma aureolato no condomínio, que se fosse uma população infectada, não é, então para não causar... Seria um problema. Não é uma população infectada, mas se fosse, seria um problema. Oi, eu sou Camila, para quem não me conhece, eu sou veterinária do Gabinete Animal, do Gabinete da Causa Animal. Queria agradecer pelo convite, tá? Dizer que gostei muito da palestra, e apesar de ser veterinária, tem coisas que a gente esquece, né? Depois da faculdade, ainda mais quando a gente vê muito pouco, né? Dificilmente a gente vê na clínica um caso, né? Então, queria agradecer, foi muito legal rever mesmo. E enquanto o professor fazia a palestra, eu pensava a mesma coisa que a vereadora estava pensando, assim, que quando eu estava na faculdade a gente aprendia sobre a leishmaniose e pensando, isso não tem aqui, eu não vou dar muita bola. Mas hoje a gente vê que, né, precisamos saber um pouco mais de tudo. E obrigada, e é isso. Só para gravar, né? Boa tarde, meu nome é Vilmar Martins, sou chefe de gabinete do deputado Dr. Thiago. Ele teve que, infelizmente, sair, ele foi chamado no hospital e teve que sair rapidamente. A região que nós atuamos, coincidentemente a mesma que as meninas estão trabalhando, fica no extremo sul de Porto Alegre. E nos deparamos lá exatamente com essa realidade. Como Porto Alegre, nos últimos anos, teve um boom em crescimento e pós-pandemia as pessoas começaram a procurar mais a região do extremo sul. Elas estão migrando, estão saindo dos apartamentos e estão indo para aquela região. E os loteamentos estão cada vez aumentando mais, além dos condomínios, que são formas mais regulares, os loteamentos irregulares. Na nossa região tem muito loteamento irregular.
e eles acabam desmatando e acabam se aprofundando naquela região. Eu sou um deles, eu cheguei lá há 40 e poucos anos atrás, o meu sítio fica bem na encosta do Morro São Pedro. E ali nós já temos casos de leishmaniose. Né? Claro que naquela época não existia tanto, mas hoje já existe. Né? Ali são propriedades bem antigas, mas outras estão surgindo e cada vez estão desmatando mais. E essa proximidade que acaba afetando, de certa forma. A vereadora acabou saindo, o deputado também, mas é muito importante a política pública ser incentivada. Inclusive, coloco à disposição a Assembleia para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente para que a gente possa levar, né, esse assunto que é muito importante para ser discutido lá também na Assembleia. E que sejam também cada vez mais incentivadas, né, de forma gratuita o acesso a essas pessoas. O que acontece hoje na nossa região? Os casos de leishmaniose não são diagnosticados, infelizmente, porque as pessoas não têm condições nem de levar até a clínica, quem dirá de pagar a clínica. Então, isso tem acontecido muito, né? As meninas que têm clínica lá, elas acabam se deparando com essa realidade. Então, nós do poder público, é muito importante fomentarmos isso e, de alguma forma, tentarmos propiciar isso a essas pessoas, né? Para que todos tenham acesso. Acredito que dessa forma não vamos resolver, mas vamos minimizar a situação, né? Volto a colocar, a Assembleia está à disposição para que esse assunto seja debatido lá também. Obrigado. Os casos de Quetzal Park e Santa Catarina tiveram exatamente esse perfil. Exato. E a minha preocupação é que tu disseste que já está morrendo. E eu sou biólogo e eu sei que se adapta muito rápido. Então, dali até aqui vai ser um pouquinho difícil. Sou o Matheus, eu sou médico veterinário aqui do Conselho, sou servidor do Conselho e trabalho aqui na parte de fiscalização e toda a parte de orientação profissional também. Então, gostaria de parabenizar pelo evento, que é um assunto bem atual. E aqui no Conselho a gente acaba recebendo dúvidas, tanto da comunidade, mas principalmente de colegas, sobre vários assuntos. Então, eu recebo aqui demanda desde a parte de clínica, passando por avicultura, inspeção. E esse evento e essa palestra foi muito esclarecedora, professor, porque me deu subsídios para poder explicar aos colegas também, né? Assim, orientar, ou saber onde eles podem procurar informação também. Inclusive, eu estava antes um e-mail aqui que eu tenho que responder, que uma pessoa me perguntando quando é que o Conselho vai ter um evento sobre febre maculosa. Então as pessoas já estão se interessando. E foi importante para isso, assim, para a gente poder, até para a gente poder colocar isso para os colegas. E eu fiquei uma dúvida, assim, tu falaste que é necessário hospedeiros amplificadores, né, do carrapato. Estou principalmente a capivara. Quero saber quais são outras espécies importantes e se, no caso desses hospedeiros amplificadores, também eles estão sujeitos a ficar doentes, enfim. Bom, então, no caso da Rickettsia rickettsii, a gente tem como hospedeiro amplificador comprovado, tá? A capivara e o gambá, o de Delphis. São hospedeiros amplificadores comprovados. Nos Estados Unidos, eles têm outros carrapatos vetores, Dermacentor, né? Para eles são pequenos roedores, que são os hospedeiros amplificadores. Tá? No nosso caso aqui, o cavalo comprovadamente não é hospedeiro amplificador, ele não é. Ele é muito importante para a manutenção do carrapato. Tá? A gente tem um aumento da quantidade de carrapatos no cavalo. O carrapato infectado que pica um cavalo, ele não perde a infecção, mas não há multiplicação de carrapatos infectados, porque o cavalo não faz bacteremia. Tá? Então, comprovado, nós temos capivara e o gambá de Delphis. Provavelmente, o cão, como ele faz bacteremia, talvez ele poderia servir. Tá?
para Rickettsia rickettsii. Como ele faz bacteremia, talvez um hospedeiro amplificador de baixa importância, porque a bacteremia é muito curta, mas... Né? O Amblyomma sculptum, no seu estágio adulto, não tem o cão como um hospedeiro preferencial. As fases imaturas, larvas e ninfas vão no cão, mas a fase adulta não. E no caso, para a Rickettsia parkeri, o que nós temos de hospedeiro amplificador comprovado é um roedor chamado Euorhiorhizomes russatus, que é aquele roedorzinho ali. Tá? Aquele é comprovadamente hospedeiro amplificador para a Rickettsia parkeri. É um roedor de ampla distribuição geográfica. Tá? Então, ele serve de hospedeiro amplificador. Depois, para cada Rickettsia, para cada conjunto, a gente precisa estudar a questão de hospedeiro amplificador. Cada um tem a sua característica. Para o Brasil, seriam essas as importantes. Né? Bom, eu sou a doutora Karine, né? Eu sou veterinária da Vivivet. Queria parabenizar pela palestra, né? Eu acho que foi extremamente esclarecedor e seria imprudência da minha parte fazer qualquer colocação sobre o assunto, né? Enfim, e falar mais sobre a importância do diagnóstico, né? Como já o colega falou sobre a saúde única, né? Que, no meu ponto de vista, eu acho que falta diagnóstico, não só de animais, mas como de seres humanos, né? Então, tentar direcionar para que a gente chegue num consenso, né, onde haja mais diagnóstico, que as pessoas, com esse esclarecimento, tenham condições de questionar mais a respeito, né, e buscar o diagnóstico correto. E a gente falou bastante em canídeos, falou em roedores, animais silvestres, né, e não falamos nos felinos. Né? E aí eu queria saber, como dúvida minha, se tem algum estudo já realizado com felinos, se eles servem como amplificadores, né, também. Né? Claro, a gente sabe, já batemos bastante em cima da Rickettsia rickettsii, mas, enfim, como um todo, se tem algum estudo em cima. Excelente. Então, o que a gente sabe sobre os felinos? A gente sabe que eles soroconvertem, eles têm títulos. A gente sabe que eles albergam muitos desses carrapatos que são importantes na epidemiologia. Então, se tu vê aí região sudeste e região centro-oeste, a gente tem registro de Amblyomma sculptum em felino. A gente recebe, por exemplo, as onças da região centro-oeste, Mato Grosso. O carrapato principal que a gente encontra nelas é Amblyomma sculptum. A gente recebe. Então, o nosso laboratório ele recebe material de várias regiões do país. Então, dentre elas a região centro-oeste, e esses animais eles têm sorologia positiva, esses animais eles têm o carrapato. Agora, se eles são hospedeiros amplificadores, a gente não tem essa informação ainda. Teria que fazer um estudo do escopo que foi feito no passado. Qual que é o problema, né, que eu vejo que tem hoje? Né? Esses estudos para avaliar hospedeiros amplificadores são estudos experimentais que a comunidade acadêmica atual já não aceita mais que sejam feitos. Né? Esses estudos experimentais hoje já não têm mais uma aceitação pela comunidade acadêmica e também a comunidade... Então, assim, o que eu vou te dizer? São estudos que muito difícil de que a gente venha a fazer no futuro. Tá? Porque eles não têm, infelizmente, doenças vetoriais. Para que a gente tenha conclusões indubitáveis, elas são experimentais. E aí, hoje em dia, a gente já não tem mais espaço para esse tipo de estudo. Vou dar um exemplo para vocês. Aquele mapa que vocês viram ali, que eu projetei de onde o sculptum está. Aquele é um estudo que nós fizemos com o Amblyomma sculptum, mas relacionando ele à transmissão de uma outra doença para felino, Citauxum. Tá? Bom, aquele trabalho, como que ele foi conduzido? Nós comparamos uma população de felinos que tinha Amblyomma sculptum e uma população que não tinha. A população que não tinha Amblyomma sculptum não tinha o agente, a população que tinha Amblyomma sculptum tinha o agente. Então, nós concluímos que, provavelmente, ele está envolvido na transmissão. Vamos conseguir afirmar que ele é? Não, não vamos, porque só conseguiria afirmar se eu fizesse um estudo experimental, que hoje não tem mais espaço para esse tipo de estudo. Então, vamos ficar nessa esfera. Ele provavelmente é o vetor, porque no outro não tem. Tá? Então, eu creio que a gente ter um estudo que prove que o felino é hospedeiro amplificador
Não, nós vamos ficar nessa esfera. A gente sabe que eles soroconverte, a gente sabe que tem carrapato positivo neles e a gente sabe que eles conduzem esses carrapatos. E aí, no caso, por exemplo, o ovale também está muito associado a felinos silvestres e pode estar associado também a felinos domésticos. Tá? O nosso proprietário de felino, ele tem um perfil diferente do proprietário de felino norte-americano, por exemplo, porque os nossos felinos aqui dificilmente são infestados por carrapatos silvestres. Eu creio que o nosso tutor de felino ele não larga o seu felino para que ele saia andando, ou agora talvez com as expansões imobiliárias a gente vai ter mais felino talvez tendo contato com esse ambiente silvestre ou peridomiciliar, porque raramente nós encontramos carrapatos silvestres em gatos domésticos. Muito eu creio pelo perfil do tutor, que não solta esse animal dessa forma. Já se tu avaliar, por exemplo, o tutor norte-americano de felino, eles têm infestação por esses carrapatos silvestres que têm envolvimento com a fermaculosa lá. Mas eu acho que é porque o seu tutor solta esse gato, não sei. Essa é uma dúvida ainda que eu tenho. Por que o nosso gato doméstico aqui tem menos contato com carrapatos de ambiente silvestre, sendo que o cão doméstico tem. Acho que é muito uma questão, eu suponho que seja uma questão relacionada ao perfil de tutor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela palestra, né? Muito interessante esse assunto. Meu nome é Viviane, né? Eu faço a parte clínica, parte cirúrgica e sou sócia da Vivivete. E a minha curiosidade é a seguinte, eu estava lendo a respeito de um trabalho que a USP está fazendo com um grupo de capivaras, onde eles estão criando anticoncepcional para aplicar tanto em fêmeas e machos para diminuir essa proliferação. Né? Porque como o predador das capivaras é a onça, e a gente sabe que não tem mais o número suficiente, né? Então está tendo essa proliferação no meio urbano de capivaras. Então eu gostaria de saber, através desse estudo que eles estão realizando, se esse é um meio de controle, diminuir essa população, né, a longo prazo, se vai ajudar. Uhum. Essa é uma questão extremamente importante sobre a questão da capivara, né? E a gente tem que ter em mente que a questão da capivara ela é importante para a região sudeste. Tá? A nossa Rickettsia parkeri aqui, ela está associada a carrapato de carnívoros, então a capivara para nós, ela não vai ter uma significância, a menos que a gente venha a ter entrada de Rickettsia rickettsii, e aí tudo bem. Bom, o próprio carrapato natural da capivara, o Amblyomma dubitatum, que é um carrapato que tem no Rio Grande do Sul, que tem capacidade em laboratório de transmitir Rickettsia rickettsii também, ocorre aqui. Bom, felizmente, como a gente não tem a Rickettsia rickettsii, então está tranquilo. Bom, mas nessa questão aí é o seguinte, o que acontece? Quando as capivaras elas se infectam com a Rickettsia, o que a gente sabe, uma vez só na vida. Então ela se infecta, ela produz aquela bacteremia, em torno aí em torno de 14 dias, algumas um pouquinho mais. Depois que ela tem essa bacteremia, ela se torna imune à infecção. Ela não vai se infectar de novo. Então, qual que é a população ideal de capivara? É aquela que já teve contato com a Rickettsia, porque ela não vai mais servir de hospedeira amplificadora, ela já teve contato. Né? Agora tem alguns estudos vendo se na coalimentação, um carrapato infectado, não infectado, na mesma capivara, uma capivara que já foi exposta, aí a gente ainda está evoluindo. Mas vamos ver o seguinte, a capivara, o ideal é aquela capivara que já teve contato, porque o seu potencial como hospedeiro amplificador diminuiu drasticamente, ela já teve contato, produziu resposta, tem titulação, ela diminui muito a sua importância epidemiológica. Então, entre aspas, o ideal é que a minha população de capivara seja velha, já foi exposta. Tá? Então, toda vez que eu promovo um controle populacional de capivaras e eu diminuir o número da população, o que vai acontecer? Uma nova reprodução, mais capivaras jovens é pior para a situação da febre maculosa, porque são capivaras que não tiveram a prima infecção ainda. Então, pensando nisso, os controles populacionais têm que ser feitos dessa forma, com métodos contraceptivos, como, por exemplo, no macho, eles fizeram estudos com vasectomia. Não pode ser feito castração. Se tu faz castração, o macho perde a dominância e ele é substituído por um novo macho. E quando ele tem uma substituição por um novo macho, tem uma nova renovação populacional, mais capivaras predispostas à prima infecção. Então, não dá.
Então, toda vez também que se fala em controle populacional de capivaras, são em locais fechados, cercados, em que não vai haver uma nova reintrodução ou que não vai haver aumento populacional. E não é controle populacional parcial, ou é total ou não se faz. Tá? E em áreas que eu garanta que não vai ter reintrodução. Bom, nesse caso, os métodos contraceptivos, ao longo prazo, vão diminuir a população e, consequentemente, diminui a oferta de hospedeiros para o carrapato. O problema é que, na região de São Paulo, nós temos 60 vezes mais capivaras do que em áreas de equilíbrio ecológico no Pantanal. 60 vezes mais capivaras. No estado. Tá? 60 vezes mais capivaras no estado do que no Pantanal. Tu acredita? As capivaras no estado, no Sudeste, elas mudaram o seu ritmo circadiano. Elas têm um outro comportamento biológico. Elas não têm mais medo de predador, não tem predador. A capivara na região do Pantanal, ela fica próximo ao rio, sempre querendo entrar na água para fugir do predador. Na região Sudeste, ela não faz isso. Ela circula. E nessa circulação, ela acaba indo em locais onde tem mais população de Amblyomma sculptum, favorecendo mais contato, mais população de Amblyomma sculptum e aumento populacional de capivara e de carrapato. Então, a longo prazo, a tendência é que isso tenha medidas, mas o problema é que a gente envolve toda uma série de questões ambientais, antropização, alteração de ambiente, plantio de alimento para capivara. Tudo isso faz com que a gente tenha uma situação tão descontrolada na capivara que é claro que a gente tem que fazer alguma coisa, mas os métodos contraceptivos vão ser a longo prazo. E não adianta, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, se não me engano, em Minas Gerais, se recomendou a retirada a eutanásia das capivaras, porque não tinha como voltar a capivara para lá. Nesse condomínio em Itu também foi feito, porque não tinha como voltar, o condomínio foi cercado e não voltou. Agora, às margens de um rio se recomenda fazer controle de capivara? Não, muito pelo contrário. Vai ter mais capivara nova, quanto mais capivara nova, pior. Tá? Então, em ambientes abertos em que não se mexe na população, um método contraceptivo a longo prazo vai ajudar, mas é muito longo prazo. A gente tem muita coisa para fazer numa população que está completamente desequilibrada ainda. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, ou a gente já pode ir para as considerações, então, né? Acho que esse momento realmente foi bastante enriquecedor para todos, né? A nível de conhecimento, a sua forma de explicar realmente fica bem claro e traz até para quem não é veterinário, né? Uma bagagem muito boa. Assim como os colegas aqui falam em saúde única, esse é um dos principais pontos que a gente se disponibiliza na clínica para conversar e para somar. Nós fomos a primeira clínica de Porto Alegre num projeto de descentralização em parceria com o Gabinete da Causa Animal e com a vereadora Lourdes, que é uma pessoa também que está sempre presente. Tivemos uma aproximação com a equipe do deputado Dr. Tiago aí por um acolhimento na região que nós escolhemos como uma região foco para montar a nossa filial, que foi o Extremo Sul, e nós estamos totalmente disponíveis e abertos para todas as ideias que sejam para somar na nossa região, na nossa cidade e também no nosso estado. Então, aos colegas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a nossa sede, fica um convite, né? Nós estamos sempre de portas abertas e prontos para receber. E acho que esse assunto foi muito esclarecedor essa tarde e, mais uma vez, agradeço pela disponibilidade de todos, porque a gente sabe que todo mundo tem bastante compromisso, né? A secretária do gabinete não pôde vir, nós avisamos com pouca antecedência em função dos episódios climáticos da nossa região. Semana passada foi bastante complicado na Zona Sul. E finalizo aqui com um agradecimento em nome de toda a clínica. Muito obrigada e a gente troca contatos aí. Queria agradecer a oportunidade que vocês nos deram, contextualizar esse assunto junto com o professor, com o Paulo, com vocês, todos os colegas da Viviane, a Vanessa, a Karine e a Giovana, que nos contatou lá.
colega Camila e o chefe de gabinete, do Vilmar, que é um momento extremamente importante de tu, Matheus também, pelo conselho, é importante de tu contextualizar esses assuntos, né? Que às vezes os assuntos ficam, que nem foi colocado aqui, de forma erroneamente divulgado, né? E aqui é o momento oportuno para a gente balizar as informações e ter uma informação adequada e correta para passar para a população, né? Para os leigos, né, principalmente, e até para veterinários que estão com dúvidas, né? Então a gente queria agradecer a oportunidade que nos deram aqui, né, de participar desse evento e a participação de todos os colegas aqui presentes. Eu faço minhas as palavras do Roger, né? Essas oportunidades são únicas, né? Eu acho que esse tipo de evento ele vem a trazer esclarecimento para o público e mostrar a importância, e aí eu vou ser bem bairrista, né? A importância do médico veterinário dentro da saúde, né? Da saúde pública. Eu sou veterano, tenho 40 anos de formado, sou da época em que os próprios colegas não se consideravam profissionais de saúde, né? Quando falava em veterinário, se dizia, não, eu sou profissional da área agropecuária, do não sei o quê, e não se consideravam profissionais de saúde. E cada vez mais fica claro, né, que a presença do médico veterinário dentro do Sistema Único de Saúde não é por acaso, né? Porque nós temos realmente muito a contribuir e a fazer com que melhore esse estado de saúde da população. Então, um agradecimento em meu nome, em nome dos demais colegas também, pela oportunidade que vocês nos deram. Bom, complementando, Paulo, a grande maioria da produção científica nacional a respeito de febre maculosa é feita por veterinários. Assim, a expressiva maioria da produção científica, tanto de questão humana, zoonótica, epidemiologia, é feita por veterinários. Então, a gente, nessa questão aí, a gente está, né, estamos inseridos, mas talvez falte, muitas vezes, que o profissional veterinário venha a ser ouvido. Acho que o Roger lembra a vez que nós promovemos o seminário, um congresso sobre febre maculosa. Lembra, Roger, foi em 2017, né? Com o André Witt e tudo. A gente fez na Anhiggs e praticamente nós tivemos a participação de veterinários, biólogos. A gente não teve participação de outros profissionais da saúde. Foi feito dentro da Anhiggs, então gratuito, lembra? Chamamos palestrantes até de fora do país para palestrar. Acho que falta, a questão do diagnóstico humano também falta, porque falta conhecer as zoonoses, né? Falta aprender as zoonoses, e muitas vezes vai ser ouvindo um colega veterinário, então, que está inserido nesse meio. Eu acho que é muito importante ter uma divulgação dessas informações. Agradeço mais uma vez o convite. É muito importante que a gente divulgue informação de qualidade e correta, para que não se divulgue a informação errônea. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para mais esclarecimentos ou dúvidas para os nossos contatos aí. O nosso laboratório está à disposição também para quem, quando for necessário uma identificação de algum caso de carrapato, mesmo que esteja picando um ser humano ou que está causando problema, envia para nós, a gente faz a identificação. Se for o caso, a gente pode fazer a pesquisa molecular de Rickettsia nesses carrapatos. A gente tem estrutura para isso, felizmente agora a gente tem. Então, a gente está à disposição para contribuir, para facilitar nesses estudos, que é uma linha que a gente gosta bastante e que está também aí à disposição para a comunidade, trazer um retorno para a comunidade também. Mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado por divulgarem a informação correta a respeito de febre maculosa.